Esse é mais um corte da minha live ERC ao vivo, que acontece toda quarta-feira às 20 horas. E para assistir a live completa e ter acesso a mais conteúdo original, assine ERC+. Quando eu fui para Marrocos, em Casablanca, eu encontrei o pastor da igreja cristã lá, uma delas, não sei se tem outras, mas eu encontrei o pastor. Fiquei na casa dele. Uhum. E eu falei assim para ele, qual é o modelo de igreja que você está plantando aqui? Aí ele abriu Atos 2, leu para mim e falou, conhece? Mas ele falou sério, né? Aí eu falei, sim, conheço. Aí eu perguntei para ele sobre Martinho Lutero e João Calvino, ele nunca tinha ouvido falar. Aí eu levei um Interessante. susto. Uhum. Eu falei, ó, tipo assim, onde você estudou teologia? Ele falou, no Líbano. Aí eu falei, meu, eu preciso Não me atualizar. comprometa, porque eu também Não, estudei teologia no Líbano, então. não, eu sei, mas o que ele mostrou para mim foi que as referências teológicas dele, Sim, históricas, sim, não tinham nada a ver com o cristianismo ocidental que a gente acha exatamente. reformado. E foi um Deixa eu susto. expandir um pouco, Ed. Quando nós pensamos no cristianismo que está explodindo na África, inclusive milhares e milhares de conversões na parte oriental da Ásia, da África, é, onde tem muitos muçulmanos, através de sonhos, milagres, evangelismo, etc., estão decidindo seguir a Cristo, estão se tornando discípulos de Cristo. Essa explosão que existe em alguns países da Ásia, explosão do cristianismo, no sentido Uhum. positivo, Tipo crescendo, um avivamento. avivamento, são cristianismos que não têm nenhum compromisso com nenhum papa e com nenhum reformador. Que coisa. Eles estão olhando para a Bíblia, interpretando através dos ensinos de Jesus, continuam acreditando nos milagres, nas transformações, e não muito tempo atrás eu preguei sobre a igreja nas costas de um camelo, Uau. Como porque é isso? o que está acontecendo é que você tem grupos nômades onde a maioria está se convertendo. Hoje eles se reúnem debaixo de uma árvore, estudam, abrem a Bíblia, estudam a Bíblia, talvez uma ou duas pessoas sabem ler, e Uhum. esses ensinam os demais. Só que daqui a 3 meses, por serem nômades, eles já colocaram tudo nas costas do camelo, estão indo para outra região, e nessa outra região eles vão colocar ou a tenda, ou vão sentar debaixo de outra árvore e vão continuar estudando a Bíblia, sem nenhuma daquelas coisas que nós achamos que são essenciais para a existência de uma igreja, e, Uhum. na verdade, não é isso. E são coisas incríveis que estão acontecendo, mas que, inclusive nesses países do Oriente Médio, e que muitas vezes nós não levamos em consideração. E antes que eu me esqueça, um detalhe muito importante, essa Uhum. percepção que nós temos acerca, por exemplo, do árabe palestino, e nós não levamos em conta quando pensamos em Gaza ou na Cisjordânia, e nós não levamos em conta a igreja, faz Uhum. com que os milhares e milhares de turistas norte-americanos e brasileiros que vão fazer uma viagem à Terra Santa, e eu Uhum. recomendo, é uma viagem bonita, é inspiradora, eles chegam a Jerusalém, a grande maioria não entra em Belém, Uhum. com medo dos árabes palestinos, esquecendo que ali existe uma porcentagem grande de que são cristãos. Nenhuma dessas excursões brasileiras visita o Seminário Bíblico Teológico de Belém, não Uhum. visita a Igreja Batista de Belém, não visita a Igreja Evangélica Luterana de Belém, porque Uhum. foi colocado na nossa cabeça de que se nós brasileiros entrarmos lá, nós vamos ser atacados pelos terroristas do Hamas. E aí eu vivi 3 meses lá dentro, depois minha esposa veio, depois um grupo do seminário onde eu dou aula, que nós tínhamos planejado dessa forma, também veio. Podia ser 11 horas da noite, podia ser 1 hora da manhã, caminhando pela cidade de Belém tranquilamente, sem nenhum problema.
mas nós, por conta do preconceito que nós temos, eles vivem do turismo, mas nós estamos prejudicando a economia de cristãos e de muçulmanos por conta dos preconceitos que nós acabamos tendo nessa situação. Então, as implicações são muitas, são teológicas, são sociais, são de treinamento de missionários, são de postura correta da igreja diante de um conflito como esse. Então, é extenso e complexo. E que impressionante esse desafio que a gente tem agora. E você contando aí sobre a explosão da igreja na Ásia e na África, o meu amigo Jefferson Chagas, que também estuda o mundo islâmico e tal, o Jefferson, ele me contou que ele fez viagens lá, e a mais impressionante que ele me contou foi que ele foi, pelo deserto, aí chegou num lugar no deserto, não tinha nada, era no subsolo, levantaram lá a tampa, ele falou, desce, a igreja está lá embaixo. Ele falou, mas como é que pode um negócio desse? É impressionante. Né? Não tem lá uma Hillsong, não tem uma igreja de parede preta, não tem uma IBAB lá. E no Líbano tem um grupo de drusos, que é um outro grupo religioso, que é uma mistura de Islã com cristianismo, com isso, com aquilo outro, e eles estão se convertendo, e eles não querem ser chamados de cristãos, não porque eles não amam a Cristo, mas por conta daquilo que eu já mencionei, e eles estão se autodenominando drusos seguidores de Cristo. Olha que lindo. E eles se reúnem, estudam a palavra de Deus na sexta, ou no sábado, ou no domingo, estão sendo batizados, é um movimento totalmente fora do controle de qualquer missionário ou de qualquer denominação, mas Deus está atuando e com certeza continuará atuando. Muito engraçado essa questão de perspectiva. Uma coisa que me aconteceu nesse tempo que eu fiquei na cidade de Belém é que depois de um tempo eu comecei a fazer amigos cristãos e muçulmanos, e aí eu comecei a dizer, pessoal, quando vocês quiserem, né, passem umas férias no Brasil, venham nos visitar. E eu comecei a perceber que assim que eu fazia o convite, eles arregalavam o olho. E eu falava, mas o quê? Tem algum problema? Imagina que eu vou para o Brasil, perigoso do jeito que é, eu não quero sair daqui da Palestina e ir para o Brasil. Então, eles só escutam uma vertente ou uma versão do que é o Brasil, e nós só escutamos uma versão do que é a Palestina ou o mundo muçulmano como um todo. E mesmo também uma versão do que é Israel, do que é Jerusalém, do que é a Terra Santa. Tudo a gente tem partes, né? E partes que são convenientemente selecionadas. Mas você contando isso dessa igreja no lombo do camelo, né? Eu lembrei de uma expressão de um teólogo, o Richard Halverson. Ele disse o seguinte, no início o cristianismo era uma comunhão de pessoas ao redor do Cristo ressurreto. Aí ele chegou na Grécia e virou uma filosofia. Chegou na Europa e virou uma cultura. Chegou na Itália, virou uma instituição. Chegou na Europa, virou uma cultura. Chegou nos Estados Unidos e virou o quê? Não sei o que virou. Chegou no Brasil, não sei o que virou. O que você está falando é que o cristianismo que está se expandindo na Ásia e na África é a comunhão de pessoas ao redor do Cristo ressurreto. Sim. Voltou para as origens, né? Está voltando para as origens. Sim. Caramba, a gente vai ter que ir para lá, Marcos. Vamos para lá. A gente discutindo a qualquer hora é só me chamar. A gente discutindo igreja evangélica no Brasil, qual o futuro da igreja no Brasil, o futuro da igreja no Brasil deveria ser a igreja dos drusos, a igreja do lombo do camelo, né? Deveria ser. Quem sabe Deus manda um avivamento desse aqui para nós também.